Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe você. Irmãos, não esqueçam, amados, toda segunda-feira e toda sexta-feira no Clube Nacional, 19 horas, 7 horas da noite, no Clube Nacional, na Vila Ares, em Jundiaí, grande e poderosa Eucaristia de cura e libertação. Você já participou? Você já foi nos visitar? Vá nos visitar. Não importa se você é católico, romano, se você é anglicano, se você é evangélico, se você é budista, se você é espírita, se você não é nada, não importa. Você será bem recebido, você será bem acolhido em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Vá lá, esteja conosco. Irmão, irmã, mais uma vez repito, porque eu creio nisso. Placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. E nós pregamos Jesus. Nas nossas Eucaristias da Associação Leão de Judá, nós pregamos Jesus. O caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Jesus, caminho, verdade e vida. Pregamos Jesus. Pregamos o nome dele. Pregamos milagre em nome dele. Mesmo que nos critiquem, porque nós falamos muito de milagre, muito de libertação, muito de demônio. Não, nós falamos do poder de Jesus. E o poder de Jesus cura a doença. E o poder de Jesus liberta o oprimido. E o poder de Jesus liberta os que são cativos por obra de Satanás. É o poder de Jesus. Ele diz em Marcos capítulo 16, aquele que crê, impõe as mãos aos enfermos, eles ficam curados. Expulsa demônios em nome dele. Então, pregamos Jesus, que cura, que batiza no Espírito Santo, que faz milagre, que expulsa demônio, o Senhor Jesus Cristo. Então, toda segunda-feira e toda sexta-feira no Clube Nacional, nós temos a nossa Eucaristia de cura e libertação. Momento de louvor, de adoração a Deus. Participe. Conheça também a Associação Leão de Judá, www.webtvleaodejudá.com.br. No nosso site, você encontrará todas as informações a respeito da nossa obra, que na verdade é a obra de Deus. www.webtvleaodejudá.com.br. Terá horários, atendimento do presbítero, palavra do presbítero, eucaristias, pregações, louvores, filmes bíblicos, filmes cristãos. Então, faça isso, tá bom? Meu amado irmão, minha amada irmã, em Neemias, no livro de Neemias, no capítulo 2, nos ensina a palavra de Deus o seguinte, que no 20º ano do rei Artaxerxes, no mês de Nisã, estando o vinho diante de mim, tomei-o e o ofereci ao rei. É Neemias falando. Ora, jamais em outra ocasião eu estivera triste em sua presença. Neemias estava triste. Ele estava diante do rei Artaxerxes e ele ofereceu vinho para o rei, mas ele mesmo estava triste. Neemias estava triste. E ele mesmo diz, olha, ora, jamais em outra ocasião eu estivera triste em sua presença, na presença do rei. E o rei percebeu, claro, a tristeza de Neemias. E o rei disse, por que tens a face sombria? Não estás doente? Tens, no entanto, algum dissabor. Muito conturbado, respondi ao rei, viva o rei para sempre. Como não haveria eu de estar pesaroso, desde que a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais está devastada e suas portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que tens então a me pedir? Então, fazendo uma prece ao Deus do céu, eu disse ao rei, se aprouver ao rei, e se o teu servo te é agradável, permite-me ir para a terra de Judá, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, para reconstruí-la. Irmãos, eu admiro muito Neemias. Neemias, ele não precisava voltar para Jerusalém. Ele poderia continuar com o rei Artaxerxes. Vejam como o rei tinha um carinho por ele. Eles bebiam vinho juntos. Eles eram amigos. Mas diz a palavra que Neemias estava triste. E o rei percebeu. E o rei falou, Neemias, por que você está assim? Você não está doente?
O que está acontecendo? E ele diz, ele abre o coração para o rei. Ele estava triste porque Jerusalém estava devastada. O templo havia sido devastado. E diz a palavra que o rei pergunta, o que queres de mim? E ele diz, eu quero voltar. Mas antes ele orou ao Deus do céu. Sempre que vamos fazer um pedido a alguém, devemos orar. Orar ao Deus do céu, para nos colocar a palavra certa nos lábios. E ele pediu, eu quero voltar para a minha terra. Eu quero reconstruir Jerusalém. Eu quero reconstruir o templo. E foi feito segundo a vontade do coração dele. Meu amado irmão, minha amada irmã, aprendamos com Neemias. Eu acho Neemias um exemplo tão forte de amor a Deus, de amor à casa de Deus, de amor pela cidade santa de Jerusalém. Aprendamos isso, esse zelo que Neemias tinha no coração, que esse zelo esteja no meu coração, esteja no seu coração também. Vamos reconstruir a casa do Senhor, ou seja, a igreja do Senhor, a casa de Deus, a obra de Deus. A obra de Deus não pode acabar. A casa do Senhor não pode ficar em ruínas. Amados, teremos agora um breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, vamos para o Evangelho do dia. Está em Lucas capítulo 11, versículo 5 ao versículo 13. São Lucas capítulo 11, versículo 5 ao versículo 13. Abra sua Bíblia também, se for possível, é claro, ou então no seu smartphone, enfim, veja aí, acompanhe a proclamação da palavra de Deus. Esses dias alguém me perguntou, padre, eu posso acompanhar a Bíblia, a proclamação da palavra, ler a palavra de Deus no meu smartphone, no meu celular? Irmão, claro que pode. O mundo está mudando, irmãos, nós temos que acompanhar a mudança do tempo, claro que pode. Hoje em dia, você tem muito mais facilidade de acompanhar. Às vezes você não consegue levar um livro assim, porque não tem como em alguns lugares, e não é permitido, enfim. Mas você vai se afastar da palavra de Deus? Não. Você baixa lá um aplicativo lá com a palavra de Deus, a Bíblia, tem muitos aplicativos da Bíblia, você baixa a palavra de Deus, você acompanha a leitura, claro que sim. Você está viajando, por exemplo, você está esperando lá no consultório médico, vai lá, lê a palavra de Deus, o Salmo do dia, o Evangelho, enfim, uma história bíblica, é importante isso. Então pode, claro, você fique livre, absolutamente livre para acompanhar a proclamação da maneira que for mais fácil para você. Então, Lucas capítulo 11, versículo 5 ao versículo 13. Em seguida, Jesus continuou, se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro, não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual é o pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Palavra da salvação. Irmãos, eu vou iniciar a explicação pelo final do Evangelho. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. É interessante isso. Que nós pedimos é o Espírito Santo, irmãos. Por quê, irmãos? Porque nós não sabemos orar, amados. Está escrito em Romanos 8 que nós não sabemos orar. Então, somente quando a oração é agradável a Deus, conduzida pelo Espírito Santo, é que nós recebemos tudo de Deus.
Então, o que nós devemos pedir a Deus primeiro não são o que nós necessitamos, não é o que nós necessitamos. Por exemplo, um emprego, uma cura física, não. Peça primeiro o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai orar em você, através de você, com gemidos inefáveis, o dom de línguas misteriosas. Então, ele vai orar em você e a sua oração será agradável a Deus, ao Pai, e o Pai irá atender a sua oração pelo clamor feito pelo Espírito Santo em você e através de você. Irmão, irmã, aquele amigo chega na casa do outro, meia-noite, tem visita na sua casa, batendo palmas. Olha, me empresta 3 pães, chegaram visitas de última hora. Não, vai embora, eu não tenho como me levantar. Por que não tinha como se levantar? Porque naquele tempo, irmãos, geralmente, as casas simples, é claro, era um grande cômodo e ali acontecia de tudo. Ali as pessoas dormiam naquele cômodo grande, ali as pessoas faziam refeição, tudo acontecia naquele cômodo único da casa. Então o que acontece? Quando se apagava a lamparina, não havia luz elétrica. Quando se apagava a lamparina, todos deveriam estar deitados. Por quê? Porque se ele se levantasse com a lamparina apagada, ele ia pisar nos filhos. Por isso que ele diz, meus filhos já estão dormindo, meus filhos já estão deitados. Se eu levantar agora, eu vou começar a andar aqui nessa escuridão e vou pisar nos meus filhos. E a Bíblia diz que, se não foi pela amizade, foi pela importunação, pela perseverança, clamor, pedindo, ajuda-me, dá os pães, você tem os pães, ajuda-me, me dá os pães. Ele vai se levantar. Por que Jesus nos conta essa história? Para nos mostrar que nós recebemos a partir do momento que clamamos. E devemos clamar mais, irmãos. Clamar, 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 clamar. Trava a língua, né? Clamar, clamar, clamar. Porque ele mesmo diz, peçam e vocês vão receber. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta. Por isso, irmão, aquele que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Persevere. Não desista de clamar. Não desista de clamar. Mas lembre-se, João 16, 23. Tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, o Pai vos concederá. Sempre em nome de Jesus. E em nome de Jesus, eu desejo que o Senhor abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser.